Hi everyone, aqui quem fala é a Jordana e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Master English, the podcast. Nós descobrimos como que é possível aprender inglês através do YouTube e também ilustramos essa plataforma mediante uma entrevista do Barack Obama com o Jimmy Kimmel. E hoje, para a nossa segunda aula e nosso segundo episódio, eu trouxe para vocês as séries. Sim, as tão queridinhas séries que a gente adora assistir, adora ver o tempo passar, maratonando aqueles episódios de todos os seriados que a gente mais gosta. E como de costume, a nossa prática vai ser ilustrada com uma das minhas séries preferidas da vida, e pra quem me conhece já sabe de qual que eu tô falando, que não poderia ser outra, Friends. Foi produzida de 1994 até 2004, mas até hoje encanta e quebra recordes de streamings nas plataformas pelas quais o seriado está disponível ao redor do mundo inteiro. Mas antes da gente estudar um pouquinho de inglês com base no episódio que eu separei desse seriado, vamos primeiro descobrir como que a gente pode aplicar o método Master English estudando com qualquer série que você esteja assistindo. Eu gosto muito de indicar esse recurso de entretenimento como forma de estudo, porque episódios de séries geralmente não são muito longos. Friends, por exemplo, tem uma média de 25 a 30 minutos por episódio. Então, para você selecionar partes e trechos de uma série que você esteja assistindo para estar agregando vocabulário e estar aprendendo inglês dessa forma, é muito tranquilo. Logo a gente vai estar descobrindo como que a gente também pode aprender inglês através de filmes, mas as séries têm uma pegada ainda mais bacana justamente por elas contarem com diversas histórias diferentes no decorrer de suas temporadas e justamente pelos seus episódios serem mais curtinhos. Porque o método Master English nada mais é do que você fazer basicamente a essência daquilo que nós aprendemos através do YouTube. Que naquele caso era de você selecionar um vídeo para aprender e agora você vai selecionar uma cena, um trechinho, uma parte de algum episódio do seu seriado preferido para que você possa estar aprendendo dessa forma. Uma dica bem valiosa e bem importante que eu costumo dar é para você escolher séries nas quais você já conhece, já está mais familiarizado com o enredo, com os personagens, com qual é a vibe, qual é a pegada desse negócio aí, do que você se aventurar para aplicar esse método de uma forma inicial com uma série que você ainda não assistiu nenhum episódio, porque além de você se familiarizar com qual é o enredo, qual é a pegada e qual é a sinopse dessa série nova, você ainda também vai ter que estar prestando atenção para aprender inglês. Então, de início, quando você ainda não estiver 100% habituado com o método Master English para estudar dessa forma, eu indico que vocês peguem alguma série que vocês já conhecem, algum episódio que vocês já assistiram anteriormente. Então, dado o primeiro passo de selecionar qual vai ser a série escolhida para que você possa estudar, o seguinte de você selecionar um trechinho, nem que sejam poucos segundos da mesma, para que você possa estar estudando o seu vocabulário, praticando a sua pronúncia e também turbinando o seu writing e principalmente o seu speaking. Então, qual que é a moral? Escolher algo para que você possa estudar com e em seguida já selecionar alguns segundinhos, um trechinho, alguma parte específica dessa cena escolhida para que você possa estar aplicando o método, que nada mais é do que você estar estudando o vocabulário daquele trechinho selecionado. Bem simples, bem tranquilo e muito parecido com o que a gente fez através do YouTube. Então vocês vão ver que o método em si, ele não se complica, ele vai ficando cada vez mais simples porque a sua essência é basicamente sempre a mesma, só que através das nossas aulas, dos nossos episódios, eu vou ensinando vocês exatamente como pescar o peixe através desses recursos de entretenimento. Então escolhemos a nossa série, selecionamos quais são os segundinhos nos quais a gente vai estar utilizando para estudo. Próximo passo é você dar play com o áudio em inglês, sempre com o áudio em inglês, jamais dublado em português, mas aí sim com as legendas em português, isso não tem problema nenhum. Então você vai assistir atentamente ao trecho que você selecionar, prestando bastante atenção tanto na pronúncia, no listening, quanto também na tradução que as legendas estão te fornecendo, para depois você dar um pause, retomar o início e assistir ao mesmo trecho sem legenda nenhuma, simplesmente prestando atenção e focando no listening. Então vamos dizer que você selecionou 30 segundinhos de um seriado para você estudar. Nesses 30 segundos você vai estar tentando o seu máximo
a ouvir aquilo que está sendo dito e a tentar identificar o que você já lembra o que significa. Seja por base na legenda que você acabou de ler ou simplesmente pelo conhecimento que você já carrega consigo do seu vocabulário de inglês. Uma atividade bem bacana que eu gosto de sugerir é de você já estar anotando algumas palavrinhas e expressões que você meio que se familiariza, sabe? Ou tá ouvindo alguma palavra e se arriscar a escrever, a anotar como que você acha que ela de fato se escreve. Se você ainda não quer ser tão aventureiro, você pode simplesmente selecionar as legendas em inglês, que geralmente Netflix e afins já fornecem para vocês, mesmo no Brasil, e reassistirem a esses segundinhos com a legenda em inglês tomando nota. Eu sou a doida das anotações, então quando eu quero realmente estar estudando o idioma, eu pego e anoto todas as falas, todo o roteirinho daquilo que eu tô usando para aprender, justamente para que eu já me familiarize mais com a pegada da escrita e também já possa recorrer àquilo ali de uma forma mais prática para que eu possa estar treinando meu speaking em seguida. Mas se você não quiser, não tem problema, você pode simplesmente anotar no seu computador, no seu celular, ou só anotar aquelas palavrinhas nas quais de fato te chamarem a atenção ou que de fato você quer treinar para ver se você ainda sabe exatamente como se escreve. Então aí sim, após você ter feito suas anotações com base no vocabulário apresentado, você vai procurar o significado dessas palavras. Corre lá pro Google, digita a palavrinha em inglês e coloca meaning do lado, que significa justamente isso, significado, definição. Tome suas notas, descubra os seus significados, anote se for preciso, pratique em voz alta até você gravar para que depois você reassista a mesma cena, ao mesmo trecho, sem legenda nenhuma, para daí sim você testar o quanto que você aprendeu com base nisso. Para então você retornar ao estado natural da cena, assistindo ela com legenda em inglês ou português, como você preferir para seguir o baile. Então vocês estão vendo como que não é muito trabalho, como não é algo que a gente precisa de fato separar horas do nosso dia para fazer? Você pode simplesmente estar relaxando, comendo sua pipoca, aproveitando ali seu day off, curtindo a sua série preferida enquanto você diz, quer saber? Os próximos 2 minutinhos eu quero dar uma estudada, quero dar uma pegadinha no inglês aqui. Então você escolhe alguma partezinha ali, dá uma estudadinha no vocabulário, anota algumas expressões e depois que você aprendeu, que você mesmo se ensinou, segue o play, segue o baile e continua aproveitando no conforto da sua casa. Eu sempre gosto de frisar que o Master English é simples, ele é prático, não é algo que você precisa despender de muito tempo, de muito esforço ou de muita dedicação para que você possa aprender o idioma. Não, o Master English é justamente isso, ele está dentro da sua rotina, está dentro da sua casa, do seu lazer, habituando você ao idioma estrangeiro para que ele seja natural, parte de você, porque dessa forma você vai aprender de uma forma muito mais fácil e bem mais eficaz. Então já pincelamos as táticas de como aprender inglês através de séries e agora, bora agregar um monte de vocabulário com a minha série queridinha do coração, Friends. O trechinho que eu separei pra gente estudar é de um dos meus episódios preferidos, que eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, anos atrás, eu me matei de rir e reassisti várias e várias vezes. Então toda vez que eu tô assistindo TV por aqui e esse episódio tá passando, eu sempre faço questão de parar pra reassistir novamente, porque é sensacional. O mesmo faz parte da 4ª temporada, episódio 12, e se chama The One with the Embryos. De novo, The One with the Embryos. Todos os episódios de Friends sempre começam da mesma maneira. The one with, que traduzindo para o português significa aquele com, aquele que. Então aqui o nosso complemento é with the embryos. Então a gente já entende que é aquele com os embriões. Não querendo dar muito spoiler para vocês, mas esse título representa a Phoebe, uma das personagens interpretada pela Lisa Kudrow, que acaba implantando embriões do irmão dela para que ela possa carregar e ser a barriga de aluguel dele, da esposa. Mas o trechinho que eu separei pra vocês não envolve a dona Phoebe, mas sim a Mônica, a Rachel, o Chandler, o Joey e o Ross, que estavam curtindo lá, hanging out no apartamento da Mônica, enquanto a Phoebe tava lá doing her own thing, entendeu? Minding her own business. E ó, já digo pra vocês, isso significa cuidando da própria vida, resolvendo seus próprios rolês. A cena em questão começa com o Joey e a Mônica entrando no apartamento e com o Joey falando o seguinte pra ela: "And I'm still right." Pro qual a Mônica responde: "That's so not true."
De novo. And I'm still right. That's so not true. Então a gente já percebe que eles estavam anteriormente tendo alguma discussão de algum tópico que a gente vai descobrir um pouquinho mais pra frente a respeito do que se trata, porque o Joey já começa falando and I'm still right. O que quer dizer e eu ainda estou certo e eu continuo certo. Still é ainda. Então toda vez que a gente colocar essa palavrinha na nossa frase, significa algo que permanece, algo que ainda está acontecendo. No caso do Joey, era de que ele ainda está right, certo? Já a Mônica discorda totalmente dele e responde that's so not true. Not true significa não é verdade. True é verdade, mas como ela é antecedida do not, a gente já entende que ela tá na forma negativa, significando não é verdade. Mas antes disso um pouquinho, ela disse that's so not true. Esse so sempre vai representar uma adição. Então quando eu falo I love you so, I want you so, eu sempre vou estar dando uma ênfase ainda maior, colocando que eu quero mais ainda. Então eu te amo demais, eu te quero demais. Nesse caso aqui, a Mônica utilizou o so dessa forma. That's so not right. Isso é tão não verdade. Então daquela ênfase reforçada na ideia de que não só não é verdade, como realmente não é verdade. So not right. Eu acabei de ver aqui no roteirinho que não é right, é true. Mas enfim, true e right, meus queridos, certo e verdade, tudo farinha do mesmo saco. Já agrega mais uma palavrinha por aí. E nisso, a Rachel, que é a outra personagem que estava envolvida nessa cena, pergunta what? O quê? Pra ela querer se mentalizar com o que tava pegando na conversa dos dois. E aí o Joe explica. She's mad because I know today's her laundry day. And that means she's wearing old lady underpants. Mais uma vez. She's mad because I know today's her laundry day. And that means she's wearing her old lady underpants. Pra quem já conferiu o nosso primeiro episódio, viu que essa palavrinha underpants e underwear apareceu por lá, então já foi explicado, mas só pra vocês verem que mesmo em situações diferentes, a gente sempre vai se ambientalizar com os vocabulários que a gente já conhece. Por isso que é tão importante a gente estar sempre estudando, sempre dando uma reforçada, porque a gente vai ver que o que a gente sabe já vai estar aparecendo em diferentes formas. Mas enfim, vamos entender primeiro tudo que o Joey disse desde o início para que a gente já possa agregar vocabulário e treinar a nossa pronúncia. Então, she's mad because I know. Mad significa brava, indignada, tá meio que pé da vida, sabe? Então aqui ele tá falando pra gente que a Mônica, she is mad, está brava because. Esse because é o porquê na resposta. Quando a gente quer utilizar o porquê na pergunta, a gente fala why. Quando a gente quer responder o nosso porquê, ele sempre vai ser because. Então why é porquê na pergunta, because é porquê na resposta. Não é que nem no português que a gente tem diversas formas diferentes de pontuação e junto, separado para falar os nossos porquês. No inglês são sempre essas duas formas, why e because. Então aqui ele justificou que a Mônica estava brava porque I know today's her laundry day. Eu sei, I know, today, hoje, is her laundry day. Laundry day significa o dia de lavar roupas. Nos Estados Unidos, geralmente os apartamentos não possuem máquinas de lavar e secar dentro das unidades, que significa que você precisa ou utilizar a lavanderia do prédio, se ele possui uma, ou ir até alguma lavanderia na rua para que você possa pagar o serviço, entregar suas roupas sujas e depois ir retirar elas limpinhas, cheirosinhas, prontas para serem usadas. Então, por ser esse esforço todo, geralmente o pessoal por aqui lava roupas uma vez por semana ou a cada 2 semanas, dependendo da quantidade. Então, é justamente isso que o Joey tá falando. Ela tá brava porque eu sei que hoje é her laundry day, o dia que ela lava roupa, and that means, e isso quer dizer, isso significa, lembrem que eu falei para vocês jogarem no Google sempre a palavrinha em inglês com meaning do lado, então, meaning e means é sempre significado. She's wearing her old lady underpants. Ela está wearing, vestindo, usando as suas old lady. Old lady é de senhorinha. Lady é moça, senhora, e old é velha. Já dá o adjetivo pra gente entender que é uma pessoa de mais idade. Então, ela está usando o que de senhorinha? As underpants, ou seja, as roupas de baixo. Então, já que é dia de lavar roupa, ele entende que as calcinhas boas dela, digamos assim, estão todas para serem lavadas, fazendo com que o que sobre seja as old lady underpants. Então, as roupas de baixo da vovozinha e não as sensuais, entendeu? Pronta pro jogo. Então, a dona Mônica rebate dizendo o seguinte: I just can't believe that you think that you and Chandler know me and Rachel better than we know you. De novo.
I just can't believe that you think that you and Chandler know me and Rachel better than we know you. Então, I just can't believe. I just can't believe quer dizer eu simplesmente can't believe. Não consigo, não posso acreditar. Believe. Geralmente, quando a gente acrescenta o just, ele sempre vai querer dizer simplesmente ou apenas. Então, aqui a Mônica disse I just can't believe. Eu simplesmente não posso acreditar, can't believe, that you think, que você acha, que você pensa, that you and Chandler, que você e o Chandler know me and Rachel. Know é conhecer, saber. Então, nesse caso aqui, eles simplesmente são sinônimos, né? De conhecer e saber a respeito de outras pessoas, porque ela complementa. Know me and Rachel. Conhecer eu e a Rachel better than we know you. Better é melhor. Então, aqui eu já vou dar mais algumas palavrinhas para que vocês tenham para comparação. Good é bom, better é melhor. Bad é ruim, worst é pior. De novo, good é bom, better, melhor, bad, ruim, worst, pior. Então, como a Mônica está utilizando essa palavra num peso de comparação, a gente utiliza o better ao invés do good, porque justamente dá esse efeito comparativo. Nos conhece melhor do que eu e ela conhecemos vocês. Know me and Rachel better than we know you. Better than we know you, melhor do que nós conhecemos vocês. Lembrem dos sujeitos. You pode ser tanto você quanto vocês. Então, sempre dependendo do contexto, a gente vai descobrir se ele está querendo se referir ao singular ou ao plural. Agora o nosso querido Chandler entra em cena e diz o quê? Well, we do. Well, bem, we do. Nós conhecemos. Vocês estão vendo que ele não precisou utilizar o know, o verbo, a ação de novo, e simplesmente substituiu isso utilizando o do? É justamente a função desse verbo auxiliar. Para que você não tenha que usar todo o vocabulário novamente. We know you better than you know us. Então, tá vendo? É todo um carnaval, é toda uma confusão, é todo um acréscimo desnecessário de palavras que a gente vai ter que fazer para remeter ao mesmo ponto. O nosso verbo auxiliar do faz esse trabalho todo. Então, ao invés de você ter que puxar todas as palavras e todo o vocabulário para reforçar, não, a gente conhece vocês melhor, você simplesmente utiliza ele depois do seu sujeito. Então, o que é o sujeito? É a pessoa, então, de quem que você tá falando. No caso, ele utilizou o we para ser nós, ele e o Joey, e ele já colocou do, we do. Então, para nós que estamos ouvindo, entendemos que ele está simplesmente reforçando o ponto anterior. Então, toda vez que você quiser fazer o mesmo, reforçar algo que já foi anteriormente dito, você pode utilizar o verbo auxiliar do ou does, dependendo de qual é o sujeito. Se for terceira pessoa do singular, he, she, it, é does. Se for todo e qualquer outro sujeito, I, you, we, they, vai ser do. Mas nem esquentem e nem se preocupem muito com essa questão mais gramatical do inglês, porque é o que eu sempre falo, quanto mais vocês estudarem, mais vocês agregarem vocabulário, mais vocês vão estar familiarizados com as palavras. Então, automaticamente, vocês vão, quando vocês estiverem ouvindo, sabe? Vocês vão ser capazes de identificar se do ou does, se precisa acrescentar verbo auxiliar ou não. Então, esses detalhezinhos aqui é só a título de curiosidade, porque o que importa mesmo é vocês estarem agregando vocabulário, treinando a pronúncia e agregando mais conhecimento. Beleza? E então, o Chandler, para dar uma firmeza na afirmação que ele acabou de falar para Mônica e para Rachel, ele diz o seguinte: You can only eat Tic Tacs in even numbers. You can only eat Tic Tacs in even numbers. Tic Tacs é o tic-tac, vocês lembram? Era uma sensação quando eu era criança. Hoje em dia eu não sei mais se vende. Aqui nos Estados Unidos eu particularmente não vi, mas eu tenho certeza que praticamente a grande maioria de vocês está me assistindo da época do tic-tac, né? Mas enfim, mesmo se vocês não forem, eram umas balinhas pequenininhas de menta que era muito fácil de carregar na bolsa, no bolso, enfim, pequenininho para levar para qualquer lugar. Então aqui ele tá falando o quê? You can only, can, poder, lembrem? Poder. Então, você, only, apenas, just e only são praticamente sinônimos. Eles querem dizer a mesma coisa que é apenas. Então, you can only eat, você apenas pode comer tic-tacs, os tic-tacs, in even
numbers. Even numbers quer dizer números pares, números iguais. Se um número for odd, ele vai ser ímpar. Se ele for um número even, ele vai ser par. Então, odds e even aqui vocês já podem agregar que são números ímpares e números pares. Então, ele tá querendo dizer pra gente o quê? Que a Mônica, quando ela comia as balinhas, já que eram várias em uma caixinha só, ela só conseguia comer se fosse em pares. Então, se fossem 2 balinhas, 4, 6, 8, mas nunca se fossem 3 ou 7 ou algo do tipo. Então, ela meio que tem esse toque, sabe? De que ela só conseguia comer as balinhas em even numbers, em números iguais. E aí você deve estar se perguntando exatamente o que o Joey responde em seguida. Yeah, what's that about? What's that about remete novamente ao ponto anterior. What's that about significa o que isso quer dizer, qual é a pegada disso daí, minha filha, o que você está fazendo? Então, quando você expressa what's that about, você está querendo mais informações, você está querendo saber o sentido daquilo que foi retratado anteriormente. Então, se você me fala I'm gonna drop out of college, ou seja, eu vou largar a faculdade, eu vou dizer what's that about? O que isso quer dizer do que você está falando? Então, você realmente está querendo extrair mais informações para que você entenda aquilo que foi dito ou retratado anteriormente. Puderam perceber que esse trecho selecionado durou menos de 1 minuto e olha quantas expressões e palavras a gente já foi capaz de agregar? Então, meus queridos, é isso que eu gosto tanto de reforçar e dizer para vocês. Utilizem o método Master English, utilizem os recursos de entretenimento que vocês já consomem praticamente diariamente no lazer de vocês para vocês estarem aprendendo. É simples, prático, fácil e toda vez, mesmo que com poucos segundos, vocês já vão estar agregando uma penca de vocabulário de inglês e vocês vão estar sendo capazes de treinar a pronúncia, que é o que trava tanta gente, não é mesmo? Porque como vocês me têm aqui lendo para vocês e explicando as palavras, vocês também têm os personagens ali no seriado que estavam falando as mesmas, para que vocês possam ser capazes de pôr o ouvido para funcionar, treinando o listening, para ver bem como que se pronuncia tais palavras, para que depois vocês mesmos possam estar treinando e pronunciando tudo aquilo que foi dito. Se gravem, se filmem, façam áudios, mandem pro coleguinha, mas não deixem de praticar e de treinar, nem que seja só com vocês mesmos, sempre em voz alta para que vocês estejam pondo a pronúncia para fora. Então aqui vocês já observaram que a gente de novo treinou as 4 habilidades. O reading, porque a gente tá lendo as expressões do roteirinho. Muito provavelmente o writing, porque eu dei a dica de vocês estarem anotando essas palavras e expressões juntamente com o significado para que vocês não esqueçam. O listening, porque a gente tá ouvindo os personagens, não só os personagens, como a mim também pronunciando as palavras. E também o speaking, que é a proposta e o nosso segundo desafio do nosso episódio Master English The Podcast, que é de vocês pronunciarem em voz alta todas essas palavras que eu ensinei para vocês hoje e também, se vocês quiserem me deixar bem orgulhosos e treinando mais além, de vocês mesmos escolherem um trechinho de uma série que vocês gostam para que vocês possam estar estudando e aprendendo com a mesma. Apliquem o método que eu ensinei para vocês, procurem as definições, treinem em voz alta e turbinem o inglês de vocês no conforto da sua casa enquanto vocês se divertem. Deixo aqui o meu convite para que vocês me sigam no Instagram, @JordanaRex, onde todos os dias eu marco presença por lá, para que vocês me enviem perguntas, dúvidas, sugestões, feedback, enfim, tudo aquilo que for deixar vocês mais confortáveis e mais familiarizados, tanto com o Master English, quanto também com o idioma estrangeiro. Um beijo grande para todos vocês, and see you on the next episode.